Olá a todos, todas e todes que nos acompanham aqui no nosso programa Egresso Cast, pós-graduação Filosofia UFRB. Hoje a gente inicia o nosso segundo episódio com a presença ilustríssima do Luiz Ferreira, que gentilmente aceitou o nosso convite. Luiz é duplo egresso, né? Egresso do curso de filosofia e egresso do curso de pós-graduação em filosofia. Seja muito bem-vindo, Luiz. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou começar te perguntando por que que você decidiu fazer o curso de especialização Filosofia, Conhecimento e Educação. Bom dia, professora. Eu agradeço muito o convite, né, feito por vocês. Estou muito contente em participar aqui. Eu confesso que eu até fiquei me perguntando por que, né, o convite. Mas eu me sinto muito lisonjeado em participar desse podcast. Respondendo a, a sua pergunta, é, em- de, de cara logo assim, eu pensei em fazer essa pós-graduação porque eu não tinha condições de não fazer nada, né? Para mim era importantíssimo, assim, essencial eu não me afastar é, da academia para não, justamente para não perder o fio, né, da vontade mesmo acadêmica de pesquisa, de estudar, sobretudo por não estar atuante na área, né? Eu não estou envolvido na docência, mas eu precisava continuar me aproximando do estudo de filosofia para não me perder, para não acontecer aquele ato e muito tempo depois eu não me senti confortável em voltar aos estudos. E aí esse de cara foi o primeiro motivo para me inscrever na pós-graduação. E existiam questões pessoais que eu queria mesmo fazer o curso até para me provar que eu era capaz de de continuar, né? De continuar estudando. Eu acho que um reflexo mesmo de insegurança, né? Então, acho que juntou o meu querer em continuar os estudos com a minha necessidade de provar para mim mesmo que eu era capaz de cumprir mais esta etapa. E a, a vontade que eu tenho de dar continuidade à minha pesquisa, né? Ao tema da minha pesquisa, ao ao grande problema, que é pesquisar sobre o que eu pesquiso, que é sobre Uhum. gênero e sexualidade. Então, quando eu estava para terminar a graduação, e foi naquele período de pandemia, né, eu ficava pensando em como eu daria continuidade, né, como seria o mestrado. E aí eu comecei uma busca incessante pelos programas de graduação, de pós-graduação no Nordeste, para ver se existia algum programa que abraçasse a minha pesquisa. E aí foi uma busca um tanto quanto frustrante, porque dentro da filosofia mesmo, que é onde eu me sinto confortável, eu não encontrava, né, nenhum, nenhum programa, nenhuma pesquisa que se assemelhasse ou se aproximasse do que eu pesquiso, né? Eu vi muitas pesquisas sempre muito direcionadas para o Foucault, e eu pensava como é que eu ia é, fazer para ingressar num mestrado, numa pós-graduação, com a minha pesquisa. Aí eu já fazia, né, já estava concluindo o TCC com a professora Giovana, quando apareceu a pós. Eu pensei, bom, a professora Giovana já está me orientando aqui. Se o meu projeto for minimamente legal, já que a UFRB, o curso de filosofia, ele tem tido receptividade
para essa pesquisa, né, e para outras pesquisas que falam sobre raça, sobre outras também outras pesquisas sobre sexualidade, eu acho que aqui eu tenho chance. E é aqui mesmo que eu vou. Aí eu me joguei. E deu certo, né? Que maravilha, muito Deu bom. certo. Ô Luiz, eu queria, já que você mencionou a questão da pesquisa, eu queria te perguntar, então, como é que se deu o seu encontro, né, com o seu tema de pesquisa? E aí, pelo que você menciona, esse encontro já se dá na graduação, né? Aliás, Sim, pelo que eu entendi, foi um tempo muito curto entre o término da graduação e o ingresso na especialização, o que é ótimo, né? Mas então, assim, como é que se dá esse encontro? Como é que você traz esse objeto para especialização? Enfim, conta um pouquinho para a gente esse percurso. ó, quando, quando eu estava mais ou menos no meio da graduação, acho que eu estava oficialmente eu estava no sétimo período, mas eu não estava de fato no sétimo período. E eu estava cursando algumas disciplinas e pensando em como eu construiria o meu TCC. Porque entre tudo que eu já havia estudado, não existia, naquele momento, nada que me mobilizasse. Uhum, Nada que eu pensasse, bom, eu acho que isso aqui é o que vai dar sentido a todo esse tempo que eu estou aqui na universidade. Não, não existia. Paralelo a isso, eu estava passando pelo meu momento de transição de gênero, né? Entre ali final de 2015 e início de 2016, né? Eu passava por esse processo de transição de gênero. E é, refletia o quanto isso me incomodava, né? O quanto o transicionar ele foi impactante. Eu acho que é a única palavra. O quanto isso foi impactante. E impactou de formas positivas e de formas negativas, né? Porque eu entrei num fluxo assim de pensamento que me levaram inclusive, a me perder no curso, né? A eu me perguntar se havia algum sentido eu estar cursando filosofia naquele momento, porque eu não conseguia entender a utilidade. Eu lembro até hoje que eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para o professor Daniel, numa aula acho que foi de ética, acho que foi numa aula da disciplina de ética. Eu fiz a pergunta, professor, é, qual era, qual era a utilidade daquela, daquela disciplina. Mas essa pergunta, ela dizia mais sobre mim do que, de fato, sobre a disciplina e as reflexões que o professor trazia, né, naquele momento. E aí eu comecei a pensar, né, se de fato a filosofia ela iria contribuir para mim, na minha experiência, na minha vida, na minha graduação, como ela iria contribuir. Eu não conseguia enxergar naquele momento essa contribuição. E pensando como é que contribuição a filosofia traria para mim. uhum, ótimo. E aí eu lembro que eu fiz uma disciplina num outro curso, uma disciplina sobre era gênero, política e eu não lembro muito bem o nome Mas exato, ainda no contexto da graduação, não é isso? ainda no contexto da graduação. Uhum, Essa disciplina não era disponível para o curso de filosofia, né? Eu uhum, solicitei uma matrícula especial, era uma disciplina do curso de educação física. Educação física. E aí eu fiz essa disciplina, e aí com essa disciplina eu tive o meu primeiro contato com o Paul Preciado. uhum, Com o Preciado, né, com a Judith Butler, e aí eu comecei a ficar inquieto com, com as leituras, né? Tive acesso à leitura do Texto Junkie, do Paul Preciado, e aí
na curiosidade da vida, eu fui procurar quem era o Paul Preciado. Aí eu descobri que o Preciado era também uma pessoa transgênero Uhum. e ele estudava ali e fazia questionamentos a respeito de gênero, de sexualidade, numa perspectiva filosófica. Aí eu pensei, eu acho que é, é aqui que eu vou. Talvez seja esse uma parte do caminho que eu devo começar a escavar, né? Ou trilhar aqui, ver aonde isso me leva. Aí eu comecei a pensar e tal, né, nessa disciplina, as professoras Priscila Dornelles e Kiki, elas tiveram como produto final da disciplina a produção de um artigo, e aí na época essa disciplina culminou com o final da ocupação, né, em 2016, Uhum. 2016, 2017, com a ocupação que teve na PRB, e aí eu trouxe algumas questões, né, experimentações mesmo da minha vida dentro da ocupação. Não é uma experiência trágica, não. Só a vida mesmo. E essa demanda do gênero mesmo, né? Como entender o gênero a partir do que eu começava a experimentar no mundo, né? Essa troca. Pô, Uhum. eu não estou mais neste lugar de corpo feminino, mas eu também não estou neste lugar de corpo masculino. E aí eu comecei a fazer os questionamentos. Aí, logo após isso, eu fiz um esboço do projeto, né? Que em algum momento eu precisava concluir o curso. Uhum. E aí estava procurando quem poderia me orientar. E encontrei a professora Denise, né? A professora Denise começou a minha orientação. E a gente tinha uma possibilidade de fazer toda essa pesquisa sobre gênero a partir de Heidegger. Sofri, né? Rapaz, eu sofri para tentar entender esse homem. O negócio Ah, foi complexo, né? Iniciei também as leituras em Judith Butler, comecei as orientações com a professora Denise, enrolei a coitada, enrolei bastante nessa orientação. É. E aí, no fim, acabou que, meio pandemia, a aposentadoria da professora Denise, e aí, né, ela não tinha como me orientar naquele momento, porque ela estava saindo do curso de filosofia. E aí a gente teve uma conversa com a professora Giovana, Giovana Temple, para poder dar continuidade, né, à uhum. minha orientação, que eu já estava, sei lá, na terceira tentativa de concluir, já tinha, estava na terceira matrícula de monografia 2 e não ia para canto nenhum. Não, eu enrolei demais. E assim, é engraçado, mas eu entendo que tudo isso, toda essa sei lá, eu Esses protelei tanto, tempos. Aham. protelei tanto assim, não tinha a ver com orientação, não tinha a ver com curso, tinha a ver com eu mesmo não estar entendendo o que é que eu estava fazendo no mundo. Eu não conseguia compreender como aquilo contribuiria, né? Como os estudos contribuiriam. Aí a professora Giovana iniciou a minha orientação, aí ela também jogou a realidade na cara, né? Falou isso, você precisa concluir esse curso, Uhum. não dá para. Foi importante, né? Agradeço demais a orientação tanto da professora Denise como da professora Giovana. E a gente foi dar continuidade à orientação. Eu já não estava mais em Amargosa, né? No início, no meio de 2020, mais ou menos em outubro. Isso, em outubro eu saí de Amargosa, fui para a Serrinha,
Eu passei um ano e meio morando em Sergipe a trabalho e tive que me desdobrar e produzir o meu TCC numa outra cidade, sem nenhum, sem nenhum vínculo afetivo mesmo. Eu acho que eu tive que fazer desse isolamento, que foi denso em muitos níveis, tive que fazer desse isolamento algum propulsor para conseguir concluir o curso. No ano seguinte, né, de 2000, não, em 2020, eu já estava conseguindo entender a minha situação, né, de pessoa transgênero. Já tinha me colocado, na verdade, enquanto pessoa transgênero, como Luiz. Acho que a senhora já conheceu sempre Luiz, Já te conheci, já Luiz. conheceu tanto, sempre Luiz. E 2020 foi um ano importante para mim, Uhum. porque já tinha conseguido a minha retificação de pronomes de gênero, eu já tinha conseguido dar encaminhamento para todos os meus documentos, então eu já não tinha mais o constrangimento de estar em público, né? De me mostrar legalmente enquanto Luiz, já não mais me assombrava. Então eu consegui tirar um peso, um peso das costas. E aí eu dei eh, início de fato à pesquisa, né? Que era, que era sobre corpo e performance, né? Era para falar sobre gênero, construção de gênero, e sobre performance de masculinidade, a performance de gênero. No ano seguinte, que eu só consegui também concluir em 2021, né? Defendi só em outubro de 2021. Aí eu já estava felizão, bem animado, porque faltando um mês para eu terminar essa pesquisa, eu também consegui fazer a cirurgia de mastectomia. Aí pronto, eu já estava de vez em popa. Nada mais me segura. Não serão essas linhas que eu não entendo que vão me segurar, não. Agora o negócio. E acho que tudo isso contribuiu, né? Pesquisar e transicionar, eles foram, em grande parte, fundamentais para a construção de mim mesmo. Então, eu me construía enquanto eu construía a minha pesquisa. Acho que por isso que o meu processo de pesquisa ele foi longo. Porque antes Uhum. de eu, de fato, conseguir escrever o que eu escrevi, eu precisava me entender a prática de experimentar a minha vida, para depois eu conseguir entender as, as teorias. Eu depois conseguir entender o que toda aquela gente dizia sobre o que eu de fato eu experimentava. Você estava vivendo. Eu estava vivendo aquilo ali. Uhum. E aí, quando eu tenho um pequeno defeito, que eu penso em muita coisa e no fim eu acabo condensando no mínimo. Porque, não sei, não faço ideia, mas eu penso numa pesquisa enorme, mas nunca dá tempo, porque eu sou um pouco enrolado mesmo, e junto com a minha enrolação, eu, eu trabalho muito. E aí, como eu não trabalho dentro da filosofia, eu fico um pouco consumido, né? Aí vem a dureza da realidade. Tem Uhum. dias que eu passo tanto tempo fazendo conta, resolvendo problema, e quando eu chego em casa, ah, apreciado, me desculpe, mas eu não quero mais olhar para sua cara. Eu quero u- usar, usar do que o senso comum me traz. Eu assistir um seriado aleatório qualquer, que só vai distrair minha mente, e eu fico ali, sei lá, uma hora no TikTok, no Instagram, vendo besteira, porque a mente já está sobrecarregada. Aí eu já saí da graduação pensando que a minha pesquisa ela não podia parar naquilo ali, né?
Eu Uhum. precisava me movimentar. Acho que o meu ano de conclusão e para o início da pós foram pouquíssimos meses, porque eu concluí em outubro de 2021 e já acho que em novembro já Uhum. acabou a inscrição da pós. Algo, algo assim, né? Uhum. Foi tudo muito rápido, então eu acabei também fazendo um projeto bem, desculpa, bem rápido para tentar uma vaga. Aí eu vou ser muito sincero. A gente tem que se aproveitar das armas das políticas públicas que estão dispostas para a gente. Eu pensei, de algum jeito eu vou entrar. Se eu tenho cota para a pessoa trans, eu vou utilizar da minha cota, porque é o meu direito, mas eu também não desacredito que a minha pesquisa ela é inútil. A minha pesquisa ela pode ser pouco conhecida, mas eu acredito ainda que eu tenho muita coisa que pode ser contribuída. Uhum. Então eu fiz o projeto já, que já era sobre performance e masculinidade, né? E aí eu optei por falar sobre construção de masculinidade transgênera, né? De uma forma Uhum. mais simplificada. Então, era esse caminho que eu precisava seguir naquele momento, porque a minha inquietação já se passava por tentar entender como construímos masculinidades, né? Inclusive masculinidade cisgênera, como Uhum. essas masculinidades construídas, como elas se incorporam na nossa experiência de pessoa transgênero, né? No caso Uhum. de nós homens trans. Como que está dado do masculino? Como isso que é entendido do que é ser homem? Como isso nos afeta? Porque em um dado momento, a gente passa por diversas demandas, diversos recursos, né? Eu saio da posição de alvo, enquanto feminino, né? Alvos de situações estas que já sabemos quais são as violências que são destinadas às mulheres, para um outro, um outro lugar de alvo, né? Sobretudo por ser um homem negro. Então, que construção é essa de, de, de masculinidade que eu estaria me inserindo do que é programado de fato, né? Que é dito Uhum. que precisa ser, com o que eu aprendi dentro da minha família, porque ainda que sejamos lidos como mulheres em algum momento da nossa história, também aprendemos o que, o que é ser um homem. Porque Uhum. é isso, você não pode fazer isso porque isso é coisa de homem. Então, Uhum. a gente experimenta a, a construção da masculinidade nos dois espaços, né? Tanto no que a gente não, né, no caso, eu falo sobre mim, no que não se pode ser feito não ser homem, num dado momento, e o que se espera de mim é sobre como devo me comportar como homem a partir de agora. Uhum. E aí existem nuances, né? Algumas microacontecimentos que, assim, hoje, quando eu faço uma retrospectiva, uma análise do que eu experimentei, são acontecimentos que você não tem os olhos abertos. Quando você passa por determinada situação, você entende que, gente, quando eu percebi que por eu ter uma estética masculina, por eu ter uma estética masculina, por eu parecer homem, né? E aí vamos ser muito diretos, por ter barba, por ter um timbre de voz que é entendido como masculino, o tanto de facilidade que me alcançaram.
Eu não sou interrompido por ninguém. Que Eu posso estar falando o interessante. maior mentira, eu posso estar falando o maior absurdo do mundo. Ninguém me interrompe. Mas Hum, eu, quando era reconhecido socialmente enquanto mulher, o voz era um direito que eu não tinha. olha. Uhum. Eu chego nos espaços, e em espaços domésticos, né? Sobretudo de pessoas eh, mais velhas, e a todo tempo as pessoas querem me servir, ou entendem, eu acho, que eu tenho a necessidade de ser servido, né? Que eu não consigo botar meu próprio prato de comida, se eu quero café. Então, Sim. experimentar esse tipo de situação é assim, Viver o patriarcado, né, Luiz? e viver uma parte do privilégio. Sim. E Uhum. reconhecer no sentido de vê-lo acontecer, né? Acho que isso é um grande fator Sim. contribuinte para o que eu entendi como necessidade da minha pesquisa. Uhum. Esses acontecimentos de por quê? Como é que é este ser homem? Não teve assim grandes insights. Ah, não, é o óbvio. Uhum. Eu fui capturado pelo óbvio, por aquilo que estava acontecendo na minha frente, mas que eu só pude perceber quando eu me dei conta que as pessoas estavam começando a me ver enquanto homem. Né? Então, na minha pesquisa, no TCC, na monografia TCC, eu falo sobre passabilidade, né? Que é Uhum. o momento em que pessoas transgêneras, homens ou mulheres trans, são reconhecidos como homens e mulheres, né? E a Uhum. passabilidade é quando a gente passa, né? Sim. Ou, de fato, você tem cara daquilo que você está dizendo que você é. E é, do, no meu, na conclusão, né, no TCC da pós, eu retomo isso também e também me questiono, né, aponto o quanto isso é paradoxal, né? Porque a passabilidade ela é o que me garante anonimato E e privilégios. privilégio, né? Eu estou negando, querendo ou não, Uhum. é, e também por questões de segurança, ter Sim. passado com o tipo de gente que a gente tem visto pelo mundo, né? Uhum. Sobretudo depois dos últimos 4 anos, com o tipo de pessoas, os tipos de violência que temos percebido, visto acontecer. Então, a passabilidade, ao mesmo tempo que ela me traz o benefício da segurança, ela faz com que eu também, de certo modo, negue que eu sou uma pessoa transgênero. Por quê? Porque Uhum. o meu referencial é a cisgeneridade. O meu referencial é parecer com a pessoa cisgênera. É, é porque eu quero parecer com uma pessoa cisgênero, não. É porque essa estética é que me agrada. Do ponto de vista pessoal, este isto é o que me agrada. Eu Uhum. tenho plena certeza e convicção de que não é a aproximação com a cisgeneridade que Uhum. valida a minha experiência como homem trans. Não, não faço a busca pela proximidade com a cisgeneridade. Mas é importante também perceber Uhum. que a gente performa. A gente Sim. precisa, em dados espaços, em dados momentos, performar Uhum. cisgeneridade. E, Perfeito. e também questionar essa masculinidade, né? Porque, desculpa, se ela pode ser transformada, ela existe,
eu posso construir qualquer masculinidade. Tanto que hoje a gente tenta construir uma masculinidade menos violenta, apontar para outros homens, sejam cisgêneros, sejam transgêneros, que existe uma forma de expressar, de ser homem, sem que seja envolvido em desrespeito, em agressividade, em violência. Então, não sei se eu me fiz entender, mas a minha tentativa, eu também não sei se eu fui tão assertivo, né? A minha tentativa, na minha conclusão de pós, é essa, né? É falar sobre masculinidade, sobre a construção do gênero. Uhum. E aí, em alguns momentos, eu faço muito esse recorte, esse direcionamento para a construção do gênero masculino, né? Eu Uhum. objeto, acho que é o que eu tenho feito na minha pesquisa. Eu sou o meu objeto de observação. Perfeito. Não, você foi muito claro, Luiz. Assim, à medida que você foi falando, muitas questões também povoaram aqui minha cabeça, mas eu esperei você concluir assim o seu raciocínio. É, essa coisa do você se espantar com o óbvio, isso é muito filosófico, né? O Talmatzen platônico, né? E acho que isso é fantástico, quer dizer, na verdade não é tão óbvio assim, né? A complexidade da questão que você pesquisa, que você vivencia, eu acho isso muito interessante, porque isso lembra uma das bandeiras, né, de militância da primeira, segunda onda do movimento feminista, aquela ideia de que o pessoal é político. Acho que essa estava escrita mais na segunda onda mesmo. O pessoal é político, né? É quando você entende que a questão que é sua, do ponto de vista subjetivo, né, o teu desconforto subjetivo, digamos assim, na verdade, quando refletido, né, de um modo mais atento, não é só seu, né? Porque você se inscreve num tecido social que vai recepcionar isso das mais variadas formas. Talvez se você não tivesse essa passabilidade, né, você sentisse de outra maneira, né, como a nossa sociedade ela é, de fato, estruturalmente patriarcal, né, Sim, sexista, excludente, enfim, né, homofóbica, acho que esses aspectos. Mas, por outro lado, a sua passabilidade te permite acessar esse universo, esse mundo de privilégios que é muito interessante para que você observe e faça reflexão. Eu fiquei, assim, interessantíssima, achei interessantíssima a análise, eu fiquei, uau, mas você acha que na filosofia, era essa pergunta que eu queria te fazer, na filosofia você encontrou as respostas que você buscava no sentido tanto acadêmico, acho que sim, né? Você produz um TCC, você produz um TCC de especialização, então acho que isso está bem, bem claro, bem delineado, bem resolvido, mas subjetivamente você acha que ela colaborou para você entender melhor essas questões que você traz, essas complexidades dessa transição de gênero desde o momento em que você se percebe desconfortável, né, até o momento em que você transiciona, e hoje você acha que a filosofia te ajudou a entender melhor essas questões? Como é que foi essa relação aí? Não sei se me fiz clara também na pergunta, né? Fiz? perfeito, professora. Ó, é, grosseira, assim, de uma forma ridícula, não a filosofia, mas assim, eu acho que eu cumpri com o imaginário social. Eu entrei na universidade, o negócio, segundo o povo, desandou, Você entrou né? como? Eu entrei na universidade, eu cumpri com o imaginário social, né? Eu entrei na universidade e despiroquei, porque eu Entendi. entrei, eu entrei em uma outra pessoa, com outro registro, entendeu? Eu entrei uma pessoa e saiu Luiz. Uhum, uhum. Mas, tirando essa
essa parte, né, engraçadinha, é, a filosofia e a universidade, o, o viver a universidade foi importantíssimo para essa construção. E assim, eu talvez, não que eu, se eu tivesse em outro curso, em outro espaço, eu não me entenderia como pessoa transgênero, né? Como homem trans. Acho que isso é indiscutível. Eu, em Você algum atribui momento, isso ao seu. Será que em é, algum outro momento aconteceria? Não. Você acha que foi o seu não, contato? eu Hum, acho que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, eu me encontraria enquanto, enquanto eu mesmo. uhum, Mas o curso de filosofia, ele foi essencial para que eu fizesse os questionamentos. uhum, Os questionamentos sobre mim, sobre como viver a mim mesmo e onde eu estava inserido, uhum, né? Porque é, não era só viver uma outra coisa, não era só, é, não era só mudar o nome e, e seguir, porque isto é simples, entre aspas, né? Mas você só viver o que está dado é simples. É, você só precisa se deixar ser atropelado pela vida e as coisas acontecem. É porque essa, às vezes, é a sensação que eu tenho sobre a vida. As coisas acontecem porque o tempo não para, as coisas não param. E o que está acontecendo no mundo, ele não tem, é, não tem tempo, né? Acontece o tempo todo. Não tem tempo para decidir. Mas a, estar no curso e, e ter transicionado me trouxe outra reflexão. Me empurrou. Assim, foi, né? Eu acho que eu já estava, é, de certa forma, sensibilizado pelo meu momento, mas também direcionado, e aí eu digo, agradeço aos professores do CFP, a fazer os questionamentos. uhum, Né? E aí eu vou levantar a bandeira de novo para a professora Giovana, minha orientadora, porque eu lembro que a gente teve um evento, e agora eu não lembro. Eu não lembro o evento. Não tem como lembrar o nome do evento. Mas eu lembro que a professora Giovana, ela fez uma coisa que eu tinha visto acontecer pouquíssimas vezes, né? Na filosofia. E na filosofia, que eu digo nos espaços em que eu tive a oportunidade de frequentar. E uhum, era utilizar toda a teoria que a filosofia nos dá para falar de uma coisa que está dada na realidade. Então, foi uma mesa em que a professora Giovana falou sobre Raça e Foucault, que ela trouxe alguns apontamentos que me fizeram compreender que eu poderia e que a filosofia me ajudaria a fazer os questionamentos certos sobre a realidade. Porque eu acho que esse era o meu principal questionamento. O meu principal incômodo durante o curso era não conseguir compreender o que tudo isso que eu estava estudando, todas aquelas disciplinas, todos aqueles textos, aquele mundo de coisas, na vida, mesmo assim, no mundo, de forma muito prática e fria, o que aquilo traria para mim? Acho que era essa, era esse o grande questionamento que eu tinha, que eu passei a ter, né? Depois que o primeiro ano de filosofia ele passa, que você sai da euforia, você começa a prestar atenção no curso mesmo, o que é que aquilo ali estava impactando para mim, uhum, que é. Aí eu comecei a ver essas situações, né? Teve essa situação da mesa redonda com a professora Giovana Penta, que eu
percebi que era possível. Posterior, teve disciplina com as professoras que Priscila, que eu vi novamente que era possível. O contato com a professora Denise, que me disse novamente que era possível, né? Que me mostrou que a gente fez as leituras, o que eu consegui alcançar, né, do Heidegger, e depois a Giovanna com o Foucault, com o Preciado, com o Judith Butler, tudo isso eu fui percebendo a, a possibilidade de, de fazer com que a minha pesquisa e com a minha vontade de pensar filosofia fosse palpável. Aí eu percebi, bom, talvez se eu não tivesse a filosofia, não teria sentido. Toda essa experimentação deu Uhum. um outro contraste na minha experimentação, que às vezes eu não sei se eu saio do modo questionamento, do modo reflexão, porque eu acabo pensando neste tema. O resto eu só ignoro. Mas nessa minha experimentação da vida, eu não consigo não estar constantemente refletindo. Eu admito que às vezes eu não sou essa grande reflexão, não. Eu não, não romantizo essa reflexão. Não vivo um estado filosófico. Estou muito longe disso. Mas neste tema, eu sou tocado. Eu sou Uhum. mexido. É, eu acho que sem a filosofia, sem o curso de filosofia, não teria a mesma graça, a mesma nuance. É gostoso, sabe? Eu faço raiva lendo, faço. Tem horas que eu tenho vontade de queimar todos os livros, tenho vontade sim, faz parte. Às vezes eu olho para o computador assim, e fico pensando horas, por que que eu me matriculei nessa pós? Por que, meu Deus, eu resolvi que eu queria continuar a pós? Eu não poderia só ter uma vida simples e pacata, acordando cedo, dormindo cedo, mas quando, quando eu leio, quando eu escrevo, quando eu vejo o produto que eu escrevi, eu me sinto tocado. E aí eu volto e penso, eu realmente deveria ter me inscrito na pós, a contragosto eu não queria fazer esse artigo, porque são outros fatores, é a vida. Eu não Uhum. queria gastar tempo fazendo isso aqui, mas me toca. E aí, vai fazer o quê? Se tocou, já era, né? Assim, é uma parte da paixão, é Uhum. pensar. E gostaria de pensar mais, de poder estudar mais. Se eu não fosse, eu não precisasse trabalhar, né? Eu preciso, então não dava pra pensar tanto. Mas acho que se eu tivesse mais envolvido, assim, enquanto trabalho mesmo, talvez fosse ainda mais prazeroso. Mas eu já acho muito interessante. É importante, é uma parte que, assim, eu não quero abandonar. Eu fico Uhum. reclamando, mas é isso mesmo que eu quero. Que E a massa. filosofia foi, né? Me abraçou e tomou conta. E te ajudou, de fato, a entender melhor o seu processo, né? Ajudou, ajudou. Ah, que bacana, Luiz. E como é que se identifica, assim, a despeito de toda a dificuldade, né, de toda a raiva, eventualmente, que o curso te fez passar, que é razoável, né? Mas como é que se identifica a colaboração, especificamente, assim? Você pode até pensar em ambos os contextos, né? A colaboração do curso de graduação em filosofia, a colaboração do curso de especialização em filosofia para a tua vida pessoal, profissional, né? Foi. Profissional de forma direta, esse título tem que me ajudar com alguma coisa. Então, assim, não tem que ter e, e, infelizmente esse é o sentido de algumas coisas, né? Uhum, A gente não consegue fazer um concurso ou tentar uma vaga até numa instituição privada se a gente não tem um currículo sim. bem trabalhado.
Isso não tem como negar. Eu disse, eu fiz a pós porque eu amo. Não, não é só isso, não. Não é só gostar, não tem só gostar, não, que a vida bate na porta. É isso. Então, Uhum. de forma muito prática, a especialização ela também foi cursada na expectativa de que isso me traga mais oportunidades, né, Uhum. da área acadêmica. É, pesquisar, e, e aí foi uma especialização que foi um tanto quanto complexa de realizar, porque eu não estava é, acostumado com o ritmo de ensino à distância. A aula virtual lá foi muito diferente, né? Porque a tela, a tela às vezes é desmotivante. Você Sim. ficar na, mas eu me senti confortável durante a graduação, porque a grande maioria dos professores eu já tinha contato, né? Foram professores da graduação. Eu nunca tinha tido, né, Aula não conheci comigo. com o professor. Não, com o professor Fábio eu tive, mas assim, foi uma aula muito rápida durante a graduação, que foi a monografia. Uhum. Então, ele dividia a disciplina com o professor Assis, então foram aulas muito rápidas. Mas ainda assim também foi de modo virtual, né? Que a disciplina que eu fiz para a monografia já foi na pandemia. Então, foi a senhora e o professor, acho que é Matheus, Sim. foram os dois professores que eu nunca tinha tido contato. Uhum. Então, teve este fator que, que também, se não fosse assim, eu não teria conseguido cursar a pós-graduação, porque foi um período que eu estava trabalhando sem lugar fixo, né? Então, eu estava viajando para alguns lugares. A questão muito prática mesmo é a contribuição mesmo para a formação e as possibilidades do trabalho. E os aspectos subjetivos, eu acho que eles já foram Sim. ditos muitas vezes. E basicamente isso. Uhum. Você falou, Luiz, que você tem um objetivo. Você havia dito antes que não está nesse momento em sala de aula, né? Você está Sim. trabalhando em outra, em outra área. Mas agora você menciona que seu objetivo é sim continuar pesquisando para, né, quiçá no futuro prestar aí um concurso e tal. Então, eu queria saber de você o que é que você anda pensando, produzindo, né, no âmbito do conhecimento filosófico, assim, quais são os seus planos agora, pós-curso, pós-encerramento do curso, o que é que você planeja fazer, produzir? Ó, eu estou numa outra pós, pela FRB agora, que começou essa semana. Eu Que beleza. após em Educação Aberta e Digital, que abriu. Depois começou agora. Então, a gente só teve uma aula depois. Então, é para não parar. Se eu parar, eu não volto mais, não. Hum, eu conheço o meu ritmo. Uhum, E, é, e pesquisar mesmo ficou só no planejamento. uhum, Eu, como eu estou trabalhando em outra cidade no momento, eu não consegui me organizar para conseguir construir um projeto, né, para uhum, tentar um mestrado. Mas a minha perspectiva é que eu consiga trazer desdobramento da minha pesquisa da pós, da especialização, e consiga ir para o mestrado. Eu tenho uma vontade de cursar o mestrado. Então, uhum, estou em busca das instituições que possam acolher a minha pesquisa, né? Tenho uma limitação geográfica, né? Eu preciso estar dentro do estado. Não consigo ainda me inscrever no mestrado
de filosofia aqui no UFP, porque precisa da sala de aula e eu não estou na sala de aula, porque estou Que procurando aqui é o mudar. mestrado profissional, né? Não é o acadêmico. Uhum. Mas gostaria, mas estou na expectativa de conseguir eh, continuar o meu projeto, a minha pesquisa, e submeter essa pesquisa para um mestrado. Uhum. Hoje eu estou um tanto quanto mais aberto a, a programas de pós-graduação, que eu acho que talvez só me restringir a programas de filosofia possa ser um pouco mais difícil, porque ainda é uma pesquisa nova. Uhum. Eu diria que não entrou totalmente, e eu só com carinho, na moda. É, ainda não entrou na moda das pesquisas de, de gênero, e especificamente das pesquisas sobre estudos transgêneros, né? Acaba que são pesquisas que estão quase sempre lotadas em programas que tratam sobre gênero, Uhum. ou programas que falam sobre relações étnico-raciais, Uhum. que de forma muito prática, esses são os programas que a minha pesquisa tem mais chance. E aí, pela vontade de continuar pesquisando e pela vontade de seguir com a carreira acadêmica, eu também preciso do mestrado. Não é só. Eu acho que esse é o grande problema, né? É que a gente precisa a todo momento estar sempre escolhendo entre o que vai ser bom, mas vai trazer benefícios práticos, e aquilo que é do nosso desejo. Então, acho que eu preciso, em certo momento, escolher se. Mas eu vou continuar tentando programas de filosofia. Em algum momento, esse pessoal tem que me aceitar. Mas a gente precisa, em certo momento, escolher. Porque não é também uma questão de não querer acolher pesquisas. Mas existem pesquisas e eu falo sobre a minha, assim, eu acho que não tem a ver com o que eu. Assim, tem pesquisas novas, né? Uhum. E aí, ainda não alcançaram aquilo Uhum. que eu já. Sim, acho que em algum momento, muitas pessoas precisaram fazer essa escolha, né? Uhum. Porque a, a, os temas de pesquisa vão se atualizando. E aí, acho que esse é o meu grande dilema atual, né? Buscar um programa de mestrado na filosofia ou buscar um programa de mestrado que fale sobre gênero e sexualidade e eu consiga ali fazer a minha pesquisa. Né? Eu preciso pesquisar. Acho que essa é a minha questão de hoje, é achar um programa e conseguir dar continuidade Uhum. da minha pesquisa. Mas eu tenho dificuldade de escrever projetos, viu? Quando chega na parte que eu preciso explicar por quê, ô, gente, é só porque eu E é quero a mesmo. parte mais fácil, deveria ser para você, né? Olha aí. Às vezes a gente engole o elefante e engasga com o mosquito, né? Acho que esse é o seu caso. Ah, Esse é, Luiz, eu. Hã? esse é o meu caso. É, É a parte da justificativa. que seria a mais fácil, em princípio, né? Eu vejo isso com clareza de cá, mas tudo bem, você verá também. É, Eu espero que você persista, que você não desista, porque sua pesquisa é muito bonita. Eu tive agora organizando, junto com os professores Pablo e Rafael, os artigos que serão publicados, né? Que vocês produziram no âmbito da especialização, e dei uma olhada no seu texto. É incrível, é de um ineditismo e de uma consistência assim muito bacanas.
Ah, professor, eu Acho não vejo que nada disso, viu? Eu olho para aquela pesquisa e penso, rapaz, excesso de autocrítica, pare. Não, pare. Veja um texto bom e um texto que, como você mesmo já sinalizou, assim, há um componente, um ingrediente ainda de ineditismo nesse trabalho, e nada melhor do que alguém que pesquise e fale com muita propriedade, né, a respeito disso. Isso é muito significativo e muito necessário, né, na academia também, especialmente quando se trata de temas como esses, né? sim, Então, eu espero, assim, torço para que você não pare aí pelo caminho, que você insista, que não engasgue com a justificativa na construção do projeto. Se precisar de ajuda, procura a gente, você sabe que pode contar sempre com a gente. E agradecer mesmo, né? Foi uma alegria te ouvir, alegria conhecer sua história de vida e de entender como as repercussões da filosofia elas produziram não só uma pesquisa bacana e consistente, mas assim ajudaram a performar também, né, a sua própria masculinidade hoje, a maneira como você pensa essas questões, como você localiza, né, as dimensões do privilégio, do patriarcado, enfim, né? Acho que essa é uma posição muito interessante, assim, intelectualmente falando, né? Então, é isso. Você queria dizer mais alguma coisa antes da gente terminar? né? Eu agradeço demais o convite. É, fico, fico feliz de ter sido convidado. E acho que também ajuda a entender que eu consegui construir alguma coisa que ela pode contribuir com o curso, com a especialização. Eu tenho muito carinho pelo CFP, né, pelo curso de filosofia. Assim, foi um lugar, né, fisicamente, subjetivamente falando, que eu experimentei muitas coisas boas, né? Foi um lugar que eu tive a possibilidade de me reconstruir. E aí, eu me sinto muito, de fato, muito contente mesmo. Eu fiquei até surpreso com o convite. E eu me sinto muito, muito grato. Ah, a gente que agradece. Foi uma alegria te ouvir. Eu tenho certeza que vai inspirar aí muita gente ouvindo nesse nosso bate-papo maravilhoso de hoje. Luiz, muito obrigada mais uma vez, viu? Foi muito bom mesmo. E é isso, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Um forte abraço e até breve.